Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo Xixi. A festa no jardim. Um corvo branco. Hilde estava sentada na cama como que paralisada. Sentia os braços rígidos e as mãos, que seguravam no dossiê, tremiam. Eram quase 11. Tinha lido durante mais de 2 horas. Por vezes, rira alto, outras assustara-se. Felizmente não havia ninguém em casa. E o que ela lera em 2 horas? Primeiro, Sofia tinha tentado atrair a atenção do major quando voltava a casa. Depois subira uma árvore. O ganso Morten viera do Líbano como anjo salvador. Mesmo tendo passado muito tempo, Hilde nunca se esquecera de que o pai lhe tinha lido A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson através da Suécia. Durante muitos anos tinham usado entre si uma língua secreta que estava relacionada com aquele livro. E agora, o seu pai trazia de novo à baila o velho ganso. Depois, Sofia estreará-se como frequentadora de cafés. Hilde lera com grande interesse as páginas nas quais Alberto explicará Sartre e o existencialismo. Quase conseguirá convencê-la, como de resto soubera fazer muitas outras vezes. No ano anterior, Hilde comprará um livro sobre astrologia, depois chegará a casa com cartas do tarot e finalmente com um livro sobre espiritismo. Todas as vezes o pai a advertira a respeito da superstição, fazendo apelo ao seu sentido crítico, mas agora chegará a hora da vingança. O contra-ataque tinha sido muito forte. Era evidente que a filha não tinha intenções de abandonar aquele tipo de leituras. E ele, por precaução, aparecerá na tela de um televisor numa loja de eletrodomésticos e fizera-lhe sinal. Não era preciso aquilo. O que a espantava mais era a moça de cabelos escuros. Sofia, Kvemesh. De onde vens? Por que entraste na minha vida? Por fim, Sofia receberá um livro sobre si mesma. Seria o mesmo que Hilde tinha nas mãos naquele momento? Mas era apenas um dossiê. Tanto fazia. Como era possível encontrar num livro sobre si mesma? O que aconteceria se Sofia tivesse começado a ler aquele livro? O que sucederia agora? O que poderia suceder? Hilde sentiu com os dedos que faltavam poucas páginas. No ônibus que a levava a casa, Sofia encontrou a mãe. Que diabo? O que diria se lhe visse o livro na mão? Sofia tentou pô-lo no saco juntamente com as serpentinas e os balões comprados para a festa, mas não conseguiu. Olá, Sofia. As duas no mesmo ônibus. Que bom! Olá. Compraste um livro? Não. O mundo de Sofia. Que estranho. Sofia compreendeu que não tinha hipótese de mentir à mãe. Foi o Alberto que modeu. Ah, Como já te disse várias vezes, estou ansiosa por conhecê-lo. Posso ver o livro? Não podes esperar até chegarmos a casa? É o meu livro, mãe. Está bem, é o teu livro. Quero apenas dar uma vista de olhos à primeira página. Então, Sofia Mundsen regressava da escola. Percorrera com Jorun o primeiro trecho do caminho. Tinham conversado sobre robôs. É mesmo o que está aí escrito? Sim, está escrito assim mesmo, Sofia. O autor é um certo Albert Knag. Nunca ouvi falar dele. Como se chama o teu Alberto? Knox. Vais ver que esse homem estranho escreveu um livro inteiro sobre ti, Sofia, usando um pseudônimo. Não é ele, mãe. Por que é que não desistes? De qualquer modo, não compreenderias. Está bem. Amanhã é a festa. Nessa altura tudo voltará ao normal. Albert Knag vive noutra realidade. Por isso, este livro é um corvo branco. Não tinhas falado de um coelho branco? Deixa estar.
A conversa entre a mãe e a filha foi interrompida pela chegada do ônibus à paragem de Clovervein. Aí, Sofia e a mãe depararam com uma manifestação. Meu Deus! Exclamou a mãe de Sofia. Julgava que estávamos a salvo de manifestações nesta zona da cidade. Não tinha mais do que 10 ou 12 pessoas. Nos cartazes estava escrito: o Major chega em breve. Viva boa comida para a noite de S. João e mais poder para a ONU. Sofia teve pena da mãe. Não te preocupes com eles, disse. Que manifestação tão estranha, Sofia. Quase absurda. Não é nada importante. O mundo está a mudar cada vez mais depressa. Para dizer a verdade, não me espanta. Devias espantar-te de nauta espantares. De modo algum. Estes manifestantes não são violentos. Basta que não tenham pisado as nossas roseiras. De resto, não sei para que serve uma manifestação num jardim. Vamos para casa para ver. Era uma manifestação filosófica, mamãe. Os verdadeiros filósofos não pisam as roseiras. Sabes o que te digo, Sofia? Não sei se acredito na existência de verdadeiros filósofos. Hoje em dia, quase tudo é artificial. Passaram a tarde e a noite ocupadas com os preparativos. Na manhã seguinte começaram a decorar o jardim e a pôr a mesa. Jorun chegou e também ajudou. Meu Deus! Disse. Os meus pais também vêm à festa. Tu é que és a culpada, Sofia. Meia hora antes da chegada dos convidados estava tudo pronto. As árvores no jardim tinham sido decoradas com serpentinas e lampiões de papel. Longos cabos elétricos partiam da cave. O portão, as árvores ao longo do carreiro que levava ao jardim e a fachada da casa estavam decoradas com balões. Sofia e Jorun tinham passado 2 horas a enchê-los. Sobre a mesa estava já disposta a comida: frango assado, salada e sanduíches. Na cozinha havia um bolo com natas, outro com chocolate, roscas, mas no centro da mesa havia um bolo gigantesco com 24 andares sobrepostos. Em cima do bolo via-se uma pequena moça que ia ser crismada. A mãe de Sofia assegurou que também podia ser uma moça de 15 anos não crismada, mas Sofia estava convencida de que a figura estava no bolo porque Sofia afirmara há pouco tempo que ainda não sabia se queria ser crismada. Não, não poupamos nada, repetia constantemente a sua mãe. Depois chegaram os convidados. As primeiras foram 3 colegas da escola. Traziam camisas de verão e casacos de malha leves, com saias compridas e uma sombra de maquiagem nos olhos. Depois, foi a vez de Jorgen e Lasse entrarem pelo portão passeando vagarosamente com um misto de timidez e de arrogância juvenil. Parabéns! Agora, também és adulta. Sofia reparou que Jorun e Jorgen deitavam olhares furtivos um ao outro. Havia algo no ar, era a noite de S. João. Todos tinham trazido um presente. Uma vez que se tratava de uma festa filosófica, muitos convidados tinham tentado descobrir o que era filosofia e encontrar um presente filosófico. Nem todos tinham conseguido, mas a maior parte tinha se esforçado por escrever alguma coisa filosófica nos cartões de parabéns. Sofia recebeu um dicionário filosófico e um diário com cadeado que dizia: Os meus apontamentos filosóficos. À medida que os convidados entravam, a mãe de Sofia servia sumo da maçã em copos altos. Bem-vindo! Como se chama o jovem? Não nos conhecemos. Que bom teres vindo, Cecília. Só depois de todos os jovens terem chegado e quando já passeavam, com os copos na mão, debaixo das árvores de fruto, é que o Mercedes branco dos pais de Jorun estacionou em frente do portão de entrada. O conselheiro financeiro trazia um belo fato cinzento de corte elegante, enquanto a sua mulher trazia um fato completo, casaco e calças vermelhas com lantejoulas vermelho, escuro. Sofia calculou que tinha comprado uma Barbie com este fato numa loja de brinquedos, e ido a um alfaiate para lhe fazer um fato igual. Havia outra possibilidade. Talvez o conselheiro financeiro tivesse comprado a boneca, levando-a a um feiticeiro, que a transformará numa mulher de carne e osso. Mas essa hipótese era tão pouco provável que Sofia a rejeitou.
Desceram do Mercedes e entraram no jardim, enquanto os jovens olhavam espantados para eles. Foi o conselheiro financeiro a entregar um embrulho comprido e estreito da parte da família Ingebrigtsen. Sofia tentou manter a calma quando viu que se tratava justamente de uma Barbie. Jorun estava fora de si. Vocês estão... A senhora Ingebrigtsen interveio precipitadamente, e as suas lantejoulas tiniram. Também pode estar exposta como adorno, Jorun. Muito obrigada, disse Sofia, para acalmar a tensão. Talvez comece uma coleção. Entretanto, os convidados já estavam à volta da mesa. Só falta o Alberto, disse a mãe de Sofia com um tom de voz simultaneamente excitado e inquieto. Os convidados já lhe tinham perguntado várias vezes quando apareceria o convidado especial, o verdadeiro filósofo. Ele prometeu que vinha, logo não tardará a chegar. Entretanto, por que não nos sentamos? Sim, sentemo-nos. A mãe de Sofia começou a sentar as pessoas à volta da mesa. Deixou um lugar vago entre ela e Sofia. Disse algumas coisas sobre a comida, o bom tempo e sobre o fato de Sofia ser quase uma mulher adulta. Estavam sentados há meia hora quando um homem de meia-idade, com uma pera negra e uma boina, entrou pelo portão. Trazia nas mãos um grande ramo com 15 rosas. Alberto. Sofia levantou-se de um pulo e correu para ele. Lançou-lhe os braços ao pescoço e recebeu as rosas. Alberto reagiu a esta recepção começando a remexer nos bolsos do casaco. Tirou algumas bombinhas de carnaval que acendeu e atirou para o ar. Enquanto se dirigia para a mesa, acendeu uma vela mágica e colocou-a em cima do bolo antes de ocupar o lugar vago entre Sofia e a mãe. É um grande prazer, disse Alberto com um sorriso. Os convidados estavam estupefatos. A senhora Ingebrigtsen lançou ao marido um olhar eloquente. A mãe de Sofia, pelo contrário, estava tão aliviada pela sua chegada que se sentia disposta a perdoar-lhe qualquer coisa. A festejada só com todo o esforço conseguiu reprimir uma risada. A mãe de Sofia tocou no seu copo e disse: Vamos dar as boas-vindas a Alberto Knox nesta festa filosófica. Não é o meu novo namorado, porque se bem que o meu marido esteja sempre no mar, não tenho nenhum namorado. Este homem é o professor de filosofia de Sofia. Significa que sabe mais do que acender bombinhas. Este homem é, por exemplo, capaz de retirar um coelho vivo de uma cartola. Ou era um corvo, Sofia? Obrigado, obrigado, disse Alberto, e sentou-se. Chin, chin. Exclamou Sofia, e os presentes elevaram os copos e beberam a sua saúde. Ficaram sentados algum tempo a comer frango e salada. Mas a certa altura, Jorun levantou-se e dirigiu-se a Jørgen com um passo decidido e beijou na boca. Jørgen respondeu a esta tentativa de aproximação, tentando puxá-la para si para poder retribuir melhor o beijo. Acho que vou desmaiar, disse a senhora Ingebrigtsen. À mesa não, meninos, foi o único comentário da senhora Mundsen. Por que não? Alberto voltou-se para ela. Que pergunta estranha. Para um verdadeiro filósofo não há perguntas estranhas. Naquele momento, dois rapazes que não tinham sido beijados começaram a lançar os ossos do frango ao ar. Isso provocou também um comentário da parte da mãe de Sofia. Parem com isso, por favor. É tão chato ter ossos de frango nas goteiras. Desculpe, disse um dos jovens, e passaram a tirar os ossos pela. Seba. Achou que chegou a hora de recolher os pratos e de servir os doces, disse a senhora Mundsen. Quem quer café? O casal Ingebrigtsen, Alberto e dois dos convidados levantaram o braço. Sofia e Jorun podiam me ajudar. Enquanto iam à cozinha, as duas amigas conversaram. Por que é que o beijaste? Vi a boca dele, e tive uma vontade terrível. Ele é tão legal. Como foi? Foi diferente do que eu tinha imaginado, mas...
Então foi a primeira vez? Mas não será a última. Em seguida, havia café e bolo na mesa. Alberto distribuiu bombinhas pelos jovens, mas naquele momento a mãe de Sofia pediu novamente a palavra. Não tenho intenção de fazer um grande discurso, mas tenho apenas uma filha e esta é a primeira e a última vez que ela faz 15 anos. Fê-los há uma semana e um dia, para ser exata. Como podem ver, não poupamos em nada. O bolo tem 24 andares, ou seja, pelo menos um para cada. Quem se servir primeiro pode tirar 2, porque começaremos por cima, e os andares são progressivamente maiores. O mesmo sucede com a nossa vida. Quando Sofia era pequena, movia-se timidamente em círculos pequenos, mas, com o passar dos anos, os círculos tornaram-se cada vez maiores. Agora, chegam à cidade. Além disso, tendo um pai que viaja muito, Sofia telefona para o mundo inteiro. Parabéns pelos teus 15 anos, Sofia. Encantador! Exclamou a senhora Ingebrigtsen. Sofia não sabia se aludia à sua mãe, ao discurso, ao bolo ou a ela. Os convidados aplaudiram e um dos rapazes atirou uma bombinha para uma pereira. Naquele momento, Jorun pôs-se de pé e tentou fazer com que Jorgen se levantasse da cadeira. Ele deixou-se levar e ambos começaram a beijar-se deitados na relva, depois rolaram para debaixo dos arbustos. Hoje em dia são as moças a tomarem a iniciativa, afirmou o conselheiro financeiro. Com estas palavras levantou-se e foi para junto dos arbustos para ver de perto o que se passava ali. Todos os convidados seguiram o seu exemplo. Apenas Alberto e Sofia ficaram sentados. Em seguida, os convidados estavam em semicírculo à volta de Jorun e Jorgen, que tinham abandonado os beijos inocentes e tinham passado a beijos mais audazes. Ninguém os consegue deter, disse a senhora Ingebrigtsen com um certo orgulho. Não, o bom sangue não mente, disse o marido. Olhou em redor com a esperança de obter uma espécie de aprovação pelas suas palavras bem escolhidas. Teve apenas um sinal mudo de assentimento, e acrescentou: não se pode fazer nada contra. Mesmo de longe, Sofia reparou que Jorgen tentava desabotoar a camisa branca de Jorun, que já estava suja de erva. Ela tentava desapertar o cinto dele. Cuidado para não apanharem uma constipação, aconselhou a senhora Ingebrigtsen. Sofia olhou para Alberto com um olhar desesperado. As coisas estão a precipitar-se, disse Alberto. Temos de nos afastar daqui o mais rapidamente possível. Farei apenas um pequeno discurso. Sofia bateu palmas. Podem sentar-se de novo? Alberto quer fazer um discurso. Com exceção de Jorun e Jorgen, todos voltaram ao seu lugar. Quer realmente fazer um discurso? Perguntou a mãe de Sofia. Que amável. Agradeço-lhe a atenção. Soube que gosta de passear. É tão importante mantermos-nos em forma. E principalmente acho simpático levar consigo um cão. Chama-se Hermes, não é verdade? Alberto levantou-se e bateu com a colher na xícara. Querida Sofia, começou. Quero antes de mais recordar que esta é uma festa filosófica e por isso farei um discurso filosófico. Foi imediatamente interrompido por aplausos. Nesta festa animada pode ser útil uma dose de razão. Mas, em primeiro lugar, não nos esqueçamos de dar os parabéns à aniversariante pelos seus 15 anos. Ainda não terminara a frase quando ouviram o ruído de um avião. O aparelho passou pelo jardim em voo rasante. Preso à cauda havia uma longa faixa onde estava escrito: parabéns pelos teus 15 anos. O fato desencadeou aplausos mais ruidosos. Como podem ver, exclamou a senhora Mundsen, este homem não sabe apenas acender bombinhas. Obrigado, não foi nada. Nestas últimas semanas, Sofia e eu levamos a cabo uma grande investigação filosófica. Nesta ocasião, queremos expor-vos as nossas conclusões. Vamos revelar o grande segredo da nossa existência. Entre os convidados reinava um tal silêncio que era possível ouvir os pássaros cantar e os ruídos vindos dos arbustos. Continua.
disse Sofia. Após minuciosas investigações filosóficas, que vão desde os primeiros filósofos gregos até hoje, descobrimos que vivemos as nossas vidas na consciência de um major que se encontra no Líbano como observador na ONU e que escreveu um livro sobre nós para sua filha que vive em Lilesa. Ela chama-se Hilde Moller-Knag e fez 15 anos no mesmo dia que a Sofia. O livro que fala de todos nós encontrava-se na sua mesinha de cabeceira quando acordou na manhã do dia 15 de junho. Mais precisamente, trata-se de um volumoso dossiê. Neste momento, ela sente as últimas páginas passarem sob o seu indicador. Um certo nervosismo começara a espalhar-se à volta da mesa. A nossa existência é apenas um presente de aniversário para Hilde Moller-Knag, porque todos nós fomos criados para servir de enquadramento ao ensinamento filosófico que o major quer dar à filha. Isto significa, por exemplo, que o Mercedes branco estacionado à entrada não vale um tostão furado. Não vale mais do que todos os Mercedes brancos na cabeça do pobre major da ONU, que acaba de se sentar à sombra para evitar uma insolação. No Líbano faz muito calor, meus amigos. Que loucura! Exclamou o conselheiro financeiro. Isso é um absurdo. Cada um pode pensar o que quiser, naturalmente. Continuou Alberto impassível. Mas na verdade o absurdo é toda esta festa. Aqui, a única dose de razão é o discurso que eu estou a fazer. O conselheiro levantou-se e disse: Estamos a fazer o possível para cumprirmos o nosso dever a fim de que as coisas corram bem. Temos o cuidado de fazer seguros em relação a tudo. E de repente, vem um relaxado imbecil que tenta destruir tudo com base em certas afirmações filosóficas. Alberto acenou afirmativamente. Contra esta espécie de conhecimento filosófico, não asseguro que sirva. Estamos a falar de uma coisa pior do que qualquer catástrofe natural, senhor administrador do erário, e, como bem sabe, as seguradoras não cobrem este gênero de coisas. Esta não é uma catástrofe natural. Não, é uma catástrofe existencial. Pode dar uma olhadela aos arbustos e compreenderá o que quero dizer. Não podemos assegurar-nos contra a destruição da nossa existência, como não podemos fazer contra o desaparecimento do sol. E temos que nos conformar? Perguntou o pai de Jorum à esposa, que abanou a cabeça, como a mãe de Sofia. Que tristeza! Disse esta. E nós que não quisemos poupar nada. Os jovens olhavam para Alberto fixamente. Muitas vezes, estão mais abertos em relação a novas ideias e pensamentos do que aqueles que viveram mais tempo. Gostaríamos de ouvir mais, disse um rapaz de caracóis loiros e óculos. Obrigado, mas não há muito mais a acrescentar. Visto que chegamos à conclusão de que somos uma imagem onírica da consciência sonolenta de uma outra pessoa, quanto a mim o mais inteligente é ficarmos calados. Mas posso concluir aconselhando aos jovens um pequeno curso de história da filosofia. Deste modo, podem desenvolver uma atitude crítica em relação ao mundo em que vivem, principalmente em relação aos valores da geração dos vossos pais. Aquilo que tentei ensinar a Sofia foi justamente como pensar de modo crítico. Hegel chamou-lhe pensar negativamente. O conselheiro financeiro ainda estava de pé, tamborilando com os dedos na mesa. Este agitador tenta destruir todos os valores sensatos que a escola, a igreja e nós próprios tentamos inculcar nas gerações jovens, a geração que é o nosso futuro e herdará um dia os nossos bens. Se ele não for afastado imediatamente desta festa, telefona ao meu advogado. Ele saberá o que há a fazer. Não tem importância nenhuma o que julga dever fazer, porque o Senhor é apenas uma sombra. Além disso, Sofia e eu deixaremos esta festa dentro em breve. Este curso de filosofia não foi um projeto puramente teórico, teve também um lado prático. Quando chegar à altura, faremos o truque da evaporação. Deste modo, conseguiremos fugir da consciência do major. Helene Amundsen segurou Sofia pelo braço. Não me vais deixar, pois não, Sofia? Sofia pôs-lhe um braço à volta dos ombros e olhou para Alberto. A mãe vai ficar tão triste. Não,
Isso é ridículo. Não te podes esquecer do que aprendeste. É justamente deste absurdo que nos temos de libertar. A tua mãe é uma senhora muito simpática e carinhosa, tal como o cesto da Chapeuzinho Vermelho estava cheio de bolos para a avó. E ela está tão triste como o avião que passou há pouco precisava de gasolina para sua manobra. Acho que compreendo o que queres dizer, disse Sofia. Voltou-se de novo para a mãe. Por isso, tenho que fazer o que ele diz, mamãe. De qualquer modo, eu teria de te deixar um dia. Vou ter saudades tuas, afirmou a mãe, mas se existe um céu acima deste, tens mesmo de voar. Eu prometo tomar conta de Govinda. Costumas dar-lhe 1 ou 2 folhas de alface por dia? Alberto colocou-lhe a mão nos ombros. Nem a senhora nem nenhuma outra pessoa aqui sentirá nossa falta pela simples razão de que não existem, por isso não tem meio de fazer. Isto é o pior insulto que já ouvi, exclamou a senhora Ingebrigtsen. O conselheiro financeiro concordou. Podemos denunciá-lo por difamação. Alberto e o conselheiro financeiro sentaram-se ao mesmo tempo. Este tinha o rosto vermelho de raiva. Naquele momento, Jorun e Jorgen reapareceram e sentaram-se nos seus lugares. Tinham as roupas sujas e amarrotadas. Os cabelos loiros de Jorun estavam cheios de erva e terra. Mamãe, vou ter um bebê, anunciou. Está bem, mas tens de esperar até chegarmos a casa. Teve o apoio imediato do seu marido. Sim, só tem de se esperar, e se quiser o batismo esta noite, tem de se arranjar sozinha. Alberto olhou para Sofia com uma expressão séria. Já é hora. Podes trazer-nos o café antes de partires? Perguntou a sua mãe. Claro, mamãe, vou já. Sofia levou os termos da mesa. Tinha de fazer mais café. Enquanto esperava que o café estivesse pronto, deu de comer aos pássaros e aos peixes. Foi à casa de banho e pôs uma folha de alface na caixa de Govinda. Não viu xereca, mas abriu uma lata de comida para gatos e deitou o conteúdo num prato que deixou na escada. Observou que tinha os olhos úmidos. Quando voltou com o café, a festa mais parecia de um grupo de crianças pequenas do que a festa de uma moça de 15 anos. Havia muitas garrafas deitadas pela mesa, um pedaço de bolo de chocolate estava esborrachado na toalha, o prato com sanduíches no chão. Quando Sofia chegou, um dos rapazes colocou uma bombinha no bolo de nata que explodiu, lançando creme e natas pela mesa e pelos convidados, atingindo principalmente o fato vermelho da senhora Ingebrigtsen. Curiosamente, ela e todos os outros assistiam a tudo com a máxima calma. Jorun agarrou numa fatia de bolo de chocolate e espalhou-a no rosto de Jorgen. Logo em seguida, começou a lamber-lhe a cara. A mãe de Sofia e Alberto tinham se sentado a alguma distância no balanço. Fizeram sinal a Sofia. Finalmente vocês podem falar a sós, disse Sofia. E tu tinhas toda a razão, disse a mãe num tom alegre. O Alberto é um grande homem. Confio-te aos seus fortes braços. Sofia sentou-se entre os dois. 2 rapazes tinham conseguido subir ao telhado. Uma das moças furava os balões com um gancho do cabelo. Naquele momento, chegou um intruso de moto. No porta-bagagens tinha uma caixa com garrafas de cerveja e aguardente. Foi acolhido de braços abertos por alguns rapazes. Imediatamente a seguir, o conselheiro financeiro levantou-se da mesa, bateu as palmas e disse: Vamos jogar, meninos? Agarrou numa garrafa de cerveja, bebeu-a de um trago e pô-la no meio da relva. Depois dirigiu-se à mesa e pegou nos 5 últimos anéis do bolo. Mostrou aos convidados como deviam lançar os anéis para ficarem à volta do gargalo. As últimas convulsões, disse Alberto. Agora temos mesmo que desaparecer antes que o major escreva a palavra final e o de feche o dossiê. Tens de arrumar tudo sozinha, mamãe. Não faz mal, minha filha. Acho que esta não era a vida para ti. Se Alberto conseguir oferecer-te uma existência mais feliz, ninguém ficará mais contente do que eu. Tem um cavalo branco, não é verdade?
Sofia olhou ao seu redor. O jardim estava irreconhecível. Havia garrafas, ossos de frango, sanduíches e balões pisados por toda a relva. Este já foi o meu pequeno paraíso, disse. E agora és expulsa dele, respondeu Alberto. Um rapaz sentara-se no Mercedes branco. Pô-lo em marcha, entrou pelo portão, fez a curva para o caminho de saibro e continuou pelo jardim dentro. Sofia foi agarrada pelo braço. Alguém a levava para a toca. Depois, ouviu a voz de Alberto. Agora! No mesmo instante, o Mercedes branco bateu contra uma macieira. Choveram maçãs verdes sobre o capote. Isto é demais! Gritou o conselheiro financeiro. Exijo uma indenização. A mulher apoiou-o completamente. A culpa é desse imbecil? Onde é que ele se meteu? Parece que foram engolidos pela terra, disse a mãe de Sofia com certo orgulho. Levantou-se, dirigiu-se para a mesa que parecia um campo de batalha e começou a levantá-la, perguntando: Alguém quer mais café?